Ah, hoje é dia de comemorar! 16 de outubro, 6h05 da tarde, 18h05. Sabe por que hoje é dia de comemoração? Chegamos à marca de 50 vídeos consecutivos, é isso mesmo. Que alegria que eu tô. E eu digo, chegamos, porque sem a sua companhia aí, nada disso seria possível, com certeza. Eu recebi alguns comentários muito legais, muitos likes e o incentivo de vocês está sendo incrível. E eu confesso que quando eu inventei de fazer essa série aqui de 100 vídeos em 100 dias, eu nem pensei direito. E não pensei mesmo. Eu simplesmente liguei a câmera. Não, eu liguei o celular. Não tinha microfone, não tinha nada. Eu não usava um aplicativo de gravação. E eu só saí falando. E aí saiu esse negócio. Ah, eu vou fazer 100 vídeos em 100 dias e tal. E depois, com calma, eu refleti e me perguntei, né? Por que raios você inventou isso, Marcos? Por que você fez isso? E nesse momento que veio esse questionamento, eu falei assim, caramba, será que vai dar certo isso daqui? Eu acho que eu vou me dar mal. Eu acho que logo no começo eu vou perder minha reputação aqui na internet. E eu fiquei em dúvida. Eu não sabia se eu ia conseguir ou não. Algumas renúncias elas foram necessárias para que isso acontecesse. Então, entre elas foram as publicações no Instagram. Para você entender melhor, eu comecei fazendo vídeos nos stories. Eu publiquei pouquíssimos reels, mas os vídeos nos stories eu fiz bastante. E a história é mais ou menos assim. É mais ou menos não, a história é assim. Em novembro de 2024, nós contratamos um consultor para nos ajudar a escalar as duas empresas que eu e a minha esposa nós temos. Por isso que eu estou usando o termo nós, tá? Nós contratamos então um consultor. E aí ele foi analisando lá as nossas empresas e aí em um dos papos, né, que nós tivemos, ele falou, ó, vocês precisam entrar nas redes sociais. Então, uma empresa, ele falou, ó, essa empresa, ela tá na rede social, legal, só que tá na rede social parecendo um catálogo. Vocês precisam mudar. Precisam fazer mais vídeos, precisam mostrar a cara, precisam mostrar o dia a dia, como se fosse um vlog, né? E a outra empresa não tem nada. Então, a outra empresa ela precisa aparecer. Aí o que ele sugeriu? Falou, olha, enquanto vocês não estruturam a página no Instagram da outra empresa, Marcos, você que está na linha de frente no departamento comercial, eu preciso que você faça, preciso não, né? Eu sugiro que você faça alguns vídeos e mostre a sua cara, fale um pouco de você e tal. E aí eu falei, olha, como eu não tenho, que nem agora, por exemplo, eu tô com um tripé aqui, tô com um aplicativo de gravação, tô com microfone, mas na ocasião eu não tinha nada disso. Aí eu pensei, falei, olha, a forma mais fácil de eu fazer isso é stories no Instagram. Eu pego meu celular, coloco minha cara lá, selfie, mando bala. E foi então que eu comecei a fazer no Instagram. E deu uma repercussão assim imediata entre os amigos. Claro que eu só tinha amigos lá, meu Instagram, inclusive, ele era bloqueado. Então só tinham as pessoas que eu conheci, que eu autorizei. Então deu uma repercussão assim imediata. Então toda vez que eu chegava num evento, num aniversário, num encontro, projeto de escola das crianças, a galera começava, ó, pô, Marcos, vi teu vídeo lá falando sobre isso, gostei, não sei o quê. Ou então às vezes, pô, me fala mais. Ou então tiravam ordem, chegou aí, ó, a palavra de ordem é a constância, que eu sempre falava assim, saindo da academia. Palavra de ordem é constância, não sei o que, caramba, que legal, você tá treinando todo dia e tal. Então a galera lá, né, que me acompanhava ali, amigos e familiares, começou a fazer os comentários. Só que quando eu vim pra cá, pro YouTube, eu não fiz nenhuma propaganda no Instagram. Eu falei, vou fazer a questão do YouTube e eu vou deixar que seja um negócio orgânico. Então,
os meus amigos e os familiares acabaram sentindo falta minha lá. Eles sentiram minha falta lá. E, de certo modo, isso foi uma boa surpresa para mim, porque eu não esperava que alguém chegasse, pô, Marcão, o que aconteceu? Nunca mais te vi lá no Instagram, não sei o que e tal. E para falar que o YouTube não foi orgânico, no primeiro vídeo que eu fiz de 100 vídeos em 100 dias, a minha esposa, ela pegou o link e colocou em todos os grupos lá de família, amigos, não sei o que, e mandou para essa galera. Então essa foi a única divulgação que eu, né, que não foi nem eu, mas que indiretamente fui eu, fiz do YouTube. E com relação ao Instagram, a galera sim me sente falta. Ó, final de semana passado mesmo eu fui para um aniversário e um amigo meu me perguntou: pô, Marco, eu nunca mais te vi lá. Cadê palavra de ordem e constância? Cadê a constância lá no Instagram? Mas eu vou dizer para vocês que eu ainda não estou estruturado ainda para voltar ao Instagram. Então o Instagram hoje ele me exigiria um investimento extra de tempo que eu não estou disposto a fazer. Então, por enquanto, vou ficar aqui no YouTube. A outra renúncia, que é uma renúncia mais ou menos de 1 hora por dia, é essa hora longe dos meus filhos. Então, por que eu estou falando isso? O que acontece? Eu vou trabalhar todos os dias, tal. Eu chego em casa e eu vou... Depois que eu chego em casa, a gente janta, tudo mais, faço as coisas que eu preciso fazer em casa. E depois do jantar, falo para os meus filhos, ó, agora todo mundo vai tomar banho e tal. E cada um fica na sua caminha agora, porque eu quero que, né, já vai acalmando, já vai, né, diminuindo um pouco o ritmo, para que eles, então, vão dormir. Então, a gente faz ter essa estratégia, assim, né? O que acontece? Antes de eu gravar os vídeos, antes de eu começar a gravar vídeos, nesse momento que a gente pegava para as crianças começarem a se acalmar, eu ficava com eles em boa parte dessa hora. Então, algumas vezes a gente lia livros juntos, que inclusive eu registrei esses momentos lá nos stories do Instagram, até de pijama eu estava em alguns vídeos. Eu lia então com eles um livro, no dia seguinte de manhã eu abri o stories de novo e falava, ontem com os meus filhos eu li o livro tal e a história era essa. Então eu fazia um resuminho, contava um pouco da história ali e mostrava os benefícios de ficar com eles. Quando a gente não estava lendo, outras vezes a gente ficava só conversando. Então às vezes eles gostavam de pintar, então vamos pintar um pouquinho, vamos desenhar um pouco, ou contava algumas coisas da escola, ficava conversando. Ou às vezes simplesmente eu sentava lá na cama com eles e a gente ficava assistindo TV. Então ficava um de cada lado, a gente ficava junto lá, eles ficavam encostados em mim e a gente ficava assistindo TV. E, cara, você sabe que agora que eu pensei nisso aqui, me deu até uma nostalgia aqui, então eu acho que eu tô sentindo falta desse momento, né? Enfim, voltando aqui, né? Voltando. Essa lembrança, esses momentos agora, né, que eu descrevi para vocês, eu acabei perdendo, porque eu acabei renunciando, na verdade, não perdendo, né? Eu acabei renunciando, porque é o momento que eu estou usando para gravar. E é o que eu falei, esse momento aqui de gravação, às vezes eu fico 10, 20, 5 minutos, eu faço vídeos de tempos diferentes, né? Não tem um padrão. Mas antes de eu entrar aqui para gravar, eu escrevo um roteirinho. E aí, às vezes eu tô sem ideia, então às vezes eu demoro um tempão para escrever. Então, a média, assim, entre roteiro e gravação de vídeos, leva 1 hora, mais ou menos. Então, eu acabei renunciando esse tempo aí com os meus filhos. Mas os benefícios também, eles são imensos. Eles são muito grandes. Eu não consigo mensurar e nem quantificar em números para você. Seria fácil para mim eu falar, olha, 80 vezes melhorou tal coisa. Eu não consigo fazer isso, porque eu percebo, né, o bem que essa rotina está fazendo aqui para mim é interno. É interno. Então, com essa rotina, eu sinto que eu estou mais calmo, eu sinto que eu estou mais confiante para tratar de assuntos difíceis, para resolver problemas. Eu sinto que eu estou mais inteligente e eu também sinto que eu estou mais feliz. Sim, eu estou mais feliz. Sabe por quê? Porque gravar vídeo, eu descobri algo gravando vídeo
que é o seguinte: eu consigo expor uma verdade que antes eu não falava para ninguém. Só falava com a minha esposa. Minha esposa sabe de tudo. Se você me contar um segredo, ela vai saber. Ela vai saber. Ela sabe guardar segredo. Mas eu não guardo segredo nenhum para ela. E aí o que acontece? Poder externar com mais tranquilidade, poder falar sobre os meus valores, as minhas crenças, sobre os meus princípios, sobre o que eu acredito, ele está me proporcionando pensar também sobre eles. Não só simplesmente chegar, sentar e ficar falando. Não, como eu tenho todos os dias que gravar, todos os dias eu estou pensando em mim, eu estou pensando na minha experiência. Eu estou pensando no que aconteceu num vídeo que eu vi, numa conversa que eu ouvi, se eu concordei, se eu não concordei. Então isso está fazendo com que eu evolua pessoalmente, internamente. Eu estou começando a me entender um pouco mais. E isso está me fazendo muito bem. Então, vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Eu sempre fui muito enérgico na criação dos meus filhos. Sempre. E até certo ponto, às vezes, até um pouco ignorante, assim. Ignorante não no sentido de desconhecer. Ignorante no sentido da veemência, assim, das cobranças, sabe? E assim, e até hoje, eu vivo muito em cima deles. Eu fico prestando atenção em tudo que eles fazem, principalmente quando a gente está na rua. Fico prestando atenção. E até pouco tempo atrás, quando eu os flagrava fazendo alguma coisa errada, eu imediatamente ia lá e eu já ia soltando os cachorros. Já ia, pode parar de fazer isso aí. Isso era educação militar mesmo. Não tinha discussão. Pode parar. Hoje não. Hoje, claro que eu ainda tenho os meus deslizes. Claro que eu ainda tenho momentos que eu reajo com uma força desproporcional, mas hoje eu procuro entender o porquê que eles estão fazendo aquilo. Antes de eu chamar a atenção, eu pergunto para ele, mas por que você está fazendo isso? Por que você pensou em fazer isso? Conta um pouco para mim. Então eles vão explicando o motivo e tal, e aí o que eu faço? Depois de eu entender o porquê que eles estão fazendo aquilo, eu vou e explico o porquê que eles não podem mais continuar fazendo aquilo. E, cara, vou te falar uma coisa, tem surtido um efeito muito positivo fazendo isso. Eles assimilam melhor e eles entendem o porquê. Porque antes eu só falava, para de fazer isso, não é para fazer isso, acabou. Não pode. Hoje não. Hoje eles entendem o porquê que eu estou chamando a atenção deles. Porque eu explico realmente. E aí o que está acontecendo? Está acontecendo um retorno, um feedback muito bom. Porque às vezes eles vão cometer ou eles vão repetir o mesmo erro, porque as crianças fazem isso. Aí às vezes eles param e pensam e falam assim, pô pai, eu acho melhor eu não fazer isso, né? Porque por causa daquilo que você me explicou aquele dia, né? Ou daquilo que você me explicou agora há pouco. Aí eu falo, é assim mesmo, filho. É assim mesmo, filha, não faça isso não. E aí o que acontece? Eles começaram a ter mais confiança. Porque eles começaram a entender o porquê do não das coisas. E aí muda, né? A diferença, não faça isso e ponto final. Ele fala, não faz isso por causa disso, disso e disso. Eu estou cuidando de você. É muito diferente. E está me trazendo um benefício enorme. Outro benefício cristalino é a obrigatoriedade da leitura. Acompanha o raciocínio comigo. Eu estou fazendo 50 vídeos. E eu tenho certeza que tem vídeos que foram melhores e vídeos que foram piores, né? Só que se eu quero criar conteúdo aqui no YouTube, o mínimo que eu devo fazer é adquirir novos conteúdos. É adquirir novo conhecimento. Para eu poder vir aqui e transmitir esses conhecimentos para você, né? E quando eu uso, então, o termo obrigatoriedade de leitura, eu não estou usando o termo negativamente, não. Eu quero que você veja esse termo da obrigatoriedade pelo lado positivo. Sabe por quê? Eu estou adorando ler todos os dias.
adorando. E eu li já alguns livros esse ano, mas depois que eu descobri lá o livro Como Ler Livros, parece que assim as coisas abriram, né? Parece que o Como Ler Livros é um doutorado em 409 páginas. É impressionante como o livro ele é esclarecedor assim, ó. E eu tenho um aplicativo que ele vai me lembrando, né, dos meus hábitos. Então é aquela coisa bem assim, ó, a hora de beber água, a hora de comer o lanche do intervalo, a hora não sei o quê. E tem também o horário para a leitura do livro técnico, que eu estou considerando Como Ler Livros um livro técnico. Porque ele ensina você a como melhorar o entendimento que você tem sobre o livro e chegar a uma similaridade com o autor. Então é um livro técnico, ele ensina tecnicamente como você tem que ler um livro de conhecimento, não um livro de literatura, não. Há também questão de literatura, mas é mais um livro onde você vai adquirir conhecimento. E eu tô amando, cara. Então quando o aplicativo ele toca, ó, hora de ler o livro técnico, cara, já vem automaticamente um sorriso no meu rosto. Fala, caramba, agora tá a hora de eu curtir o meu momento de aprendizado. Cara, é muito legal, é muito divertido. E eu posso garantir para vocês uma coisa: se eu não tivesse aqui gravando os vídeos todos os dias, esse hábito ele estaria capengando hoje. Eu tenho certeza que haveria semanas que ia estar cheia lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tudo cheinho lá. Pau. Li todos os dias, mas eu tenho certeza que iriam ter buracos evidentes ao longo do percurso. Agora, a gravação de vídeo faz com que eu me comprometa na leitura. Porque eu sei que se eu não tiver conteúdo, isso aqui vai acabar. Então, se eu puder te dar um conselho que vai melhorar a sua vida, é grave vídeos. Aí você pode estar pensando, pô, Marcos, eu sou tímido, eu não gosto, eu não quero falar para ninguém. Não publique, então. Grave vídeos do que você estiver pensando. Liga o seu celular e fale alguma coisa. E deixe então o vídeo lá gravado. Você vai ver e você vai se divertir muito quando você revisitar os primeiros vídeos que você fez. E aí lá vai estar documentado o quanto você evoluiu. E aí você vai falar, caramba, valeu a pena gravar vídeo. Valeu a pena. Eu melhorei demais minha comunicação, melhorei minha dicção, parei de ficar tímido e olha, tudo evoluiu. E outra, você vai revisitar, você vai falar, cara, eu tô precisando melhorar aqui. Você vai buscar a melhora. Por quê? Porque você vai se ver, você vai sentir orgulho da tua evolução. E você, quando você sente essa alegria, você quer melhorar cada vez mais. Então, eu vou finalizar por aqui. Grave vídeos. E muito obrigado por sua companhia. Esses 50 vídeos só foram possíveis porque você está aqui comigo. Até amanhã.